noite, boa noite. Vamos começar. Primeiramente, nós vamos dar continuidade àquele estudo que a gente começou a fazer há 2 semanas, que é Mediunidade na Umbanda. E hoje nós vamos estar num capítulo que eu acho muito importante, como tudo aqui no desenvolvimento que eu acho importante. Só tem 9 folhas, 9 páginas, eu vou ler rapidinho, vou dar uma explanada e depois a gente entra em outros assuntos, tá, gente? Então, vamos lá. Estudo mediunidade na Umbanda, particularidades da mediunidade de terreiro. O médium de terreiro, onde é que está? É o mediunismo, né? O mediunismo de terreiro permite que possamos interagir com várias capacidades mediúnicas. Essa interação acontece como uma parceria. É, de fato, um encontro e não um choque. A mediunidade, ela é neutra, ela não é boa e nem ruim, mas isso não quer dizer que ela seja universal. Aí vem o autor falando assim: o que defendo é que existe uma particularidade que se confirma pela ancestralidade do indivíduo. E isso define o tipo de mediunidade que ele desenvolverá nesse plano. A forma como ele vai desenvolver é escolha dele. Se existe nessa pessoa um mediunismo de terreiro e ela resolver enveredar por um caminho de maldade, a forma como isso acontecerá estará na vibração da sua mediunidade. Ou seja, qual o uso que ele está fazendo, né, da mediunidade dele? Ele está usando, trabalhando com a mediunidade para o bem ou para o mal? Trabalhar sua capacidade mediúnica para algo positivo ou negativo é uma escolha. A forma como ela acontece é sempre a da sua especificidade. Se um médium psicógrafo decidir negativar sua mediunidade, é possível que ele explore isso para ganhar dinheiro e manipular por meio dessa capacidade, entende? Espero que, cada vez mais, usemos o termo mediunidade de terreiro, e é ele que vai trazer a autenticidade e nos diferenciar do discurso que toda e qualquer manifestação espiritual de que é universal. Esse é o nosso reconhecimento enquanto religião. Vamos falar das vibrações. Começo neste ponto a afunilar os fundamentos sobre como se dá, de forma prática e cotidiana, a mediunidade de terreiro. Vou explicar dando o exemplo da dinâmica de uma gira normal. Então, vamos lá. Vamos supor... Espera aí, deixa eu ver onde é que está aqui, que acho que eu vou ler o meu... Está muito pequenininho. Espera aí, só um minuto. Vamos supor que alguém esteja incorporado realizando o atendimento com a linha de caboclos. Essa é uma vibração altíssima, positiva e intensa. A gira começa com todos os ritos iniciais, defumação, oração e cantos. São feitos a fim de elevar a vibração do ambiente. Então, esse início de gira aí é super mega importante para elevar a vibração dos médiuns e também do ambiente. Onde é que eu estava? Blá, 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 blá. Gente, eu estou doida. Parei no ambiente. Chegam os caboclos, né? Daí já começou a gira, defumou, orou, cantou. Chegam os caboclos. O médium sente toda aquela energia intensa e então começa a atender. A primeira pessoa que chega é alguém magiado ou demandado. Para quem não sabe, esse é o termo que usamos para dizer que alguém recebeu uma magia negativa de uma outra pessoa. O caboclo logo sente ali uma energia extremamente densa, pesada e nefasta. Constata-se, então, demanda. É muito comum que a entidade
opte por fazer um transporte. O que é transporte? Para quem não sabe, o transporte são os médiuns de transporte, que a entidade sai do corpo, aquela entidade que está com ele ali, para dar passagem para o espírito que está ali perturbando. Isso tem uma finalidade, tá, gente? Não é por nada, não, mas isso tem uma finalidade. Para isso, o caboclo sai do campo energético do médium para que aquele espírito perturbado possa se manifestar. Por que ele faz isso? Muitas vezes o espírito negativado não consegue ter compreensão da realidade ao seu redor. Seria mais fácil aprisioná-lo e tirá-lo da pessoa, mas as entidades fazem o transporte para que, naquele momento, o espírito tenha contato com o magnetismo humano encarnado. Estamos em outra frequência vibratória. E sentir isso faz com que seus sensores se abram. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Por que do transporte? O espírito ele fica meio que atordoado. Então, ele vai entrar em contato com o magnetismo humano, do encarnado, né? E isso vai fazer com que ele tome, assim, digamos, um sacodezinho nele e fique um pouco mais perceptivo para algumas coisas. Onde é que eu estou? Estamos em outra frequência vibratória. Estamos quem? Nós encarnados. E sentir isso faz com que seus sensores dos encarnados, né, se abram. O obsessor pode começar a ouvir, ver, e sua consciência é, por alguns minutos, restabelecida. A entidade normalmente fala com o espírito, recolhe-o, eleva-o para outra realidade, onde será encaminhado para um lugar adequado. Essa é uma das chances de redenção desse espírito, se assim ele quiser. É um trabalho bem parecidinho, não é igual, porque tem algumas diferenças, mas é bem parecidinho com o trabalho que nós vamos fazer no estudo da apometria, com entidades, né? O médium que estava em vibração, por exemplo, o médium que estava em uma vibração, por exemplo, 10 positivo, ele vai para 4 negativo ao incorporar o espírito demandador. Ele sente-se como aquele espírito perturbado, ele sente-se como aquele espírito perturbado e tem uma queda brusca em sua vibração. Ou seja, quando uma entidade obsessora, sofredora, encosta no médium, a gente acaba sentindo as mesmas coisas que aquele espírito está sentindo. Acaba sentindo os mesmos sintomas, se é dor, se é tristeza, se alguma coisa é passado para o médium. Um exemplo que eu vou dar disso, é que a Adriana não está aí, né? Mas eu vou citar isso, porque isso aconteceu, se eu não me engano, com ela. O pai do marido dela, o sogro dela, faleceu. Em um mês, descobriu que tinha câncer do intestino, e em um mês ele desencarnou. Foi muito rápido. E aí, um dia a Adriana estava na casa do marido dela, que na época eram namorados, né? E ela começou a ter uma série de sensações, pelo que eu me lembro, depois eu vou até conferir com ela, de Estou aqui, sensações. Blanco. Adriana, tu lembra disso? Pode falar, pode, sim, Então, sim. Horrível. você sentiu a mesma coisa que o seu Álvaro tinha, não era isso? Sim, ele colou em mim ali. Entendeu, gente? Então, isso passa para o médium, esses sentimentos, as sensações, o sofrimento, as dores e tristezas. Continuando aqui. Esse é o atendimento número 1 da gira, ou seja, é uma gira onde o médium vai atender mais de um assistente. Essa foi a primeira, tá? E então chega um segundo consulente. Ele atendeu ali, fez aquele trabalho que eu acabei de falar, a entidade resolveu sair do campo energético do médium para fazer o transporte, e aí terminou o atendimento, veio o segundo atendido. O segundo atendido, então, chega para... Peraí, onde é que eu estou? Esse é o número 1 da gira. Então, chega um segundo consulente. Esse segundo consulente está muito doente,
e adoeceu espiritualmente em decorrência de uma magia, ou simplesmente por um padrão de comportamento autodestrutivo. O caboclo inicia o trabalho, aplica o passe e passa a limpar o perispírito, até que decide que é hora de trazer uma carga intensa de vibração de cura, e com isso sai do campo magnético do médium para que o orixá Obaluayê possa se manifestar. Então, o caboclo sai e dá passagem ali para a energia, para a vibratória do orixá Obaluayê, para dar uma carga de cura, né? E depois disso, ele se recolhe. Ele vai, faz a dança, o ritual, trabalha a energia que está ali, deixa a vibração de cura e se recolhe. O médium, então, salta do nível vibratório 10, que é a incorporação de um espírito humano, e vai para o 20, que é de um encantado, um orixá. Então, ele teve uma alta energética aí, né? Dá para perceber que, no primeiro caso, ele foi de 10 para 4, porque ele estava no negativo lá, tá? No primeiro parágrafo. E agora, quando o orixá veio para fazer a limpeza, para aplicar a energia de cura e tudo mais, a energia, a vibração do médium, ela elevou, ela aumentou. O médium, então, salta do nível vibratório 10, que é a incorporação de um espírito humano, e vai para o 20, que é de um encantado orixá. O caboclo retorna, e logo em seguida começa o terceiro atendimento da gira. O consulente que chega agora está sob forte influência trevosa. Blanca, volta um pouquinho que eu estou com uma dúvida. Voltar aonde? Espera aí. Do orixá? Aí. O caboclo inicia o trabalho, aplica o passe, passa a limpar o perispírito, até que decide que é hora de trazer uma carga intensa de vibração de cura. Não, peraí. O orixá chega a fazer a dança ritual. Cadê, gente? O caboclo retorna e logo em seguida começa o terceiro... Peraí, gente. O consulente que chega agora está sob forte influência trevosa. Realizar um trabalho com magia fixa e drone vibratório. O que significa magia fixa e drone vibratório? Nem cheguei lá ainda. Mas você já estava embaixo, menina. Não, eu estou começando a ler agora. O caboclo retorna, eu não cheguei ainda nessa linha. Jura? Juro. Você leu mais rápido que eu, porque eu não falei nada de drone. Você estava lá embaixo, ele teve que subir, mulher. Mas eu não falei isso, Adriana. Ai, gente, que doida. Tá bom, desculpa. Então, vamos voltar lá. O caboclo retorna e, logo em seguida, começa o terceiro atendimento da gira. O consulente que chega agora está sob forte influência trevosa. Realizaram um trabalho com magia fixa e clone vibratório para arruinar a sua vida. Gente, uma magia fixa é aquela magia que a pessoa faz e fica alimentando ali o tempo todo. Não é uma magia que a pessoa vai lá, fez um negócio e acabou. Ele fica alimentando aquela magia, entendeu? Como é que eu vou te... Tem uma expressão que uma vez... Entendi. Não é um trabalho para levar um tombo e deixa para lá. É uma magia fixa para acabar com a pessoa, tá? E esse drone aí, gente? Aí é que tá, meu amor. Você que é estudiosa de assuntos espirituais evoluídos, você nunca ouviu falar em drone vibratório? Hoje em dia, Blanca, então não. Escuta, as trevas, os laboratórios das trevas, dos feiticeiros e magos negros, que são inteligentíssimos, assim como na Terra também, no céu ou no inferno, o que eles fazem? Eles também evoluem na sua tecnologia. O drone existe aqui. Para quê? Entendi. Ficam seguindo ele. Para tudo que ele faz. Isso aí. Gente, agora é com drone. Olha. Drone vibratório, minha filha. Que antigamente mandavam os empregadinhos ficarem seguindo. Mas os empregadinhos também continuam trabalhando lá. Gente. Só que o drone é uma tecnologia que as trevas utilizam para controlar o cara. O que o drone faz? Não é vigiar, ele vai em tudo quanto é lugar? Sim. O drone entra em qualquer lugar? Então, é isso que está acontecendo. Às vezes, um servidor desses aí do mal, que são os empregadinhos,
eles não conseguem acessar certos lugares que a pessoa vai. Mas talvez o drone vibratório consiga, de uma certa distância, que nem a gente vê no próprio drone, que a gente vê. Que o cara está aqui, ele vê uma ilha lá na Casa do Chapéu, por exemplo, e vê casa, vê buraco, vê tudo que tem lá. Então, é uma tecnologia que as trevas também utilizam. Isso daí é apenas uma coisa, porque nos laboratórios deles tem muito mais coisas que a gente nem imagina. Então, isso tudo para quê? Para arruinar a vida da pessoa, né? Está lá. Então, o caboclo resolve abrir. Gente, eu estou falando muito alto, que eu estou com fone de ouvido, e eu já falo alto mesmo. Então, não sei se eu estou falando além do alto. Para mim está ótimo. Então, tá. É porque eu sou surda também, então tem isso. O caboclo, então, onde é que eu cheguei? Retorna. Não. Peraí, gente. Fui parar. O caboclo retorna e torna em seguida. Onde é que está o clone? Magia fixa, não é drone, não, é clone, tá? Mas tem o drone vibratório também, porque eu já vi num outro livro daquele menino que eu assisto direto. Como é que é o nome dele, meu Deus? Dos livros dele, que tem Legião, Magos Negros e não sei o que lá das trevas. Robson Pinheiro. Isso, exatamente, Robson Pinheiro. Aí eu acho que por conta disso eu digitei drone, mas é clone, está aqui no livro. Clone vibratório para arruinar a sua vida. O caboclo resolve abrir um ponto riscado. Essa magia mistura muitas vibrações. Ao pôr a pessoa dentro do ponto no chão, ainda continua desenhando outros símbolos com a pemba. Quem continua desenhando? O caboclo, tá? O caboclo desenhou lá no chão um ponto, com símbolos lá, às vezes trabalhando até com símbolos de orixás, porque é necessário que algum tipo de orixá esteja ali dentro para dar força, para fortalecer e para direcionar, vamos dizer assim, para botar ordem, ordenar. Então, a magia riscada permite que o indivíduo adentre outras realidades e dimensões. Olha a importância de um ponto riscado, gente. Um ponto riscado, nesse tipo de trabalho aí, quando o médium com a entidade coloca o assistente dentro deste ponto riscado, este ponto riscado funciona como um canal, um portal para levar, como está dizendo aí, toda a magia negativa que foi firmada para aquela pessoa. Ao localizar a quebra, ao localizar a magia, olha que coisa interessante, gente. Ao localizar a magia, ele quebra essa demanda e corta os efeitos negativos que atingem o consulente através do ponto riscado ou até mesmo da magia divina, que é a mandala que eu trabalho para tratamentos. Isso às vezes se resolve num dia? Não se resolve num dia, porque eles não desistem, né? Eles querem mais, eles querem ferrar a pessoa, às vezes são vingativos, às vezes eles estão ali, não foram pagos, às vezes é algum deles que quer se vingar do próprio assistente ali. Então, o caboclo consegue, por essa dinâmica, chegar até onde a magia negativa foi firmada para aquela pessoa e, ao localizar, quebra essa demanda e corta os efeitos negativos que atingem o consulente. A saber, gente, aonde a magia está firmada pode ser muitos lugares, lugares que nós, médiuns, nem imaginamos. Pode ser dentro de ralo de esgoto, pode ser dentro de tumba de cemitério, pode ser em igreja, pode ser em vala, pode ser no mar, no rio, nas matas, em qualquer lugar. E nós, médios, não sabemos aonde, mas a entidade que está trabalhando ali, através desse ponto riscado aí, religioso, vai, através dos símbolos, que ele vai saber qual que vai usar, para poder fazer esse descarrego e chegar ao ponto da onde a tal da magia trevosa está firmada contra esse consulente. É uma coisa muito séria, gente. Então, vamos lá. O médium novamente foi exposto, pode subir, tá aí, a diversas frequências vibratórias. Percebam aí o médium como vai e volta, a quantas energias ele foi mexida nele, né? Com esses três assistentes, consulentes, problemáticos, com magia, com demanda e com trevosos.
Então, é uma alta e baixa de energia, alta e baixa de energia, né? A gira segue, e durante todo o tempo em que a gira acontece, o médium está vivendo essas diferentes vibrações. Não é todo médium que suporta tamanhas variações de vibração, tá? Mas o médium de Umbanda, ao chegar no final dos trabalhos, ele é reorganizado pelo caboclo que está trabalhando com ele. Sua estrutura, que já é própria para isso, consegue se reequilibrar. Na verdade, gente, ele foi o meio, né? O médium foi o meio para que o caboclo pudesse combater todo tipo de atuação negativa empregada. E o máximo que se sente no final da gira é um cansaço físico. Isso é totalmente normal, até porque não existe milagre. O médium está, afinal, movimentando-se constantemente. Sem contar que fica em pé muito tempo, né, gente? Você pode estar se perguntando agora, mas isso não acontece numa sessão espírita? Resposta: normalmente não. Não desta forma. Essas situações chegam aos terreiros, mas mesmo os que cheguem ao centro espírita, normalmente são encaminhadas para a Umbanda. A variação vibratória escrita não é algo comum à característica da mediunidade espírita. O local certo de se tratar demandas é mesmo no terreiro. A magia e o combate aos espíritos sofredores são um dos pilares da Umbanda. Vou dar um exemplo aqui para vocês de um livro que eu li do Chico Xavier, do André Luiz, de uma entidade que ela trabalhava em vários lugares com, como é que eu vou te falar, com roupagens diferentes. Trabalhava como caboclo, trabalhava como preta velha, e no centro ela ia trabalhar como caboclo, no outro ela poderia estar trabalhando como preta velha, mas lá no astral ela não era nem caboclo nem preta velha. Era um espírito que vinha trabalhar na linha de Umbanda, talvez por uma ligação com essas pessoas, ou até mesmo com essas casas, com esses trabalhos que eram feitos ali. E numa questão dessa, por que eu estou falando isso, gente? Porque eles foram num lugar onde o espírito que estava num centro espírita, ele não estava conseguindo ser tratado ali. Então, esses espíritos amigos aí que eu estou falando, que trabalhavam como caboclo ou preto velho, eles, e mais os Exus também, levaram esse espírito para um centro de Umbanda, para uma gira de preto velho, para receber o trabalho lá. Não era encarnado, né, gente? Era desencarnado, era um espírito que foi levado para lá para ser trabalhado. Existem umas questões também que é importante ressaltar, que muitos desses espíritos são revoltados, são maléficos, são zombeteiros, ri da tua cara, curte com a tua cara, eles examinam se você tem moral para falar alguma coisa para eles, e se não tiver, ainda falam na tua cara que tu não tem moral nenhuma para falar, ri da sua cara e tudo mais. Na Umbanda tem os Exus. O que os Exus fazem? Muitas vezes eles são amarrados, né, por chicotes ou cordas energéticas, e muitos ficam presos com a mão para trás. Vocês já devem ter reparado que muitos obsessores e quiumbas, quando são pegos ali, os Exus de ronda ali da casa e dos médios, da egrégora, eles amarram esse espírito e levam ele para onde ele tem que ir, para o lugar de merecimento dele aí. E aí o trabalho lá com eles. Então, é importante ressaltar que isso acontece no centro espírita, tá, gente? Às vezes, eles são transferidos para um centro de Umbanda para poder tratar. Então, vamos lá. Variação vibratória. Onde é que eu estou? Não há choques energéticos, não é isso? Onde é que eu estou, gente? Mais em cima. O Rômulo está marcando para você. Tá.
É por isso, inclusive, que os médiuns de terreiro são os mais preparados e aptos para lidar com este tipo de situação. A sua composição magnética possui uma blindagem específica para isso. Não há choques energéticos com o médium. Espera aí. Deixa eu ler aqui no livro, que eu acho que eu pulei alguma palavra aí. Não há choques energéticos. Cadê? Não há choques energéticos com o médium que vivenciou o que foi descrito aí em cima. Ele não sofre com as variações vibratórias. Isso é o mediunismo de terreiro em plena atividade. O que ele quer dizer com não sofre? Como é que a gente vê, às vezes, um médium se debatendo, bebê? Bom, às vezes ele está servindo de transporte, e às vezes também ele foi pego ali por um quiumba, aí ele não está sendo tratado, ele pode estar com um quiumba, um egum se passando por entidade, por conta das próprias atitudes e pensamentos dele, né? Da falta de reforma íntima, da falta de conhecimento, da soberba, do ego, né? Então, às vezes, acontece muito isso com o médium dentro do terreiro. Mas quando a casa é séria, quando todos os médios estão propostos ali a estudar, trabalhar e ter uma conduta reta, não é para o centro, é para ele mesmo, entende? Para levar para a vida. Isso daí funciona como uma barreira para esses ataques, esses visitantes espirituais negativos. Quando não há isso, é muito facilmente o médium soberbo, egóico, desavisado, ele é vítima. Eu não vou dizer que é vítima porque ele sabe o que ele está fazendo. Ele é envolvido por essas energias tóxicas, né? Vamos falar assim, de eguns e exus. Vamos continuar, então. Eguns e exus, não, desculpa, de eguns e quiumbas. O espaço mágico religioso, riscado com símbolos específicos, é um portal onde existe um mix de influências destinado ao trabalho que se realiza naquele momento. Tudo isso flui pelo campo mediúnico do médium, passa por ele e é comum, por exemplo, no atendimento de Exu, serem evocados os elementos para um trabalho específico. Em uma quebra de magia negativa, é comum a entidade fazer a evocação de seres elementares. Quando eu falo entidade, eu estou falando do guias, tá? Não é entidade trevosa, não. São os guias que vão estar trabalhando. Então, em uma quebra de magia negativa, é comum a entidade fazer evocação de seres elementares. Olha que interessante. Se não me engano, isso também é feito no trabalho de apometria. Se eu estiver enganada, me corrija, Adriana. Não, é isso mesmo. Vocês trabalham com os apométricos, né? Muitas Com vezes. muitos elementais, o fogo, da terra, da água, exatamente. Então, olha quanta informação o médium precisa saber para lidar com essas questões que uma casa que trabalha com desobsessão e cura vai precisar ter conhecimento e estudo aprofundado e sério. Seguindo. Sem sair do lugar físico, acontece, então, o trânsito de uma realidade humana ao reino elemental. O fluxo de toda essa energia passa pelo médium. Também é possível, por meio dos pontos riscados, acessar outras dimensões. Gente, olha, que coisa impressionante. Quem sabe disso? Porque todo mundo sabe que o ponto riscado é a assinatura da entidade, mas as pessoas sabem que é um ponto riscado religioso feito para algum tipo de tratamento ali, de atendimento. É um portal para outras dimensões? Poucos sabem disso, gente. Isso é muito interessante. Então, sair dessa dimensão e ir para uma encantada, mista, bipolar, e trazer a atuação dessa dimensão para cá. Assim, quando um caboclo evoca a presença de Ogum ou de outro orixá que vem de uma realidade específica, é porque é necessária a interação com o magnetismo que vem de outra configuração energética e reestrutura as energias da pessoa ou do local.
O que eu quero dizer com isso para quem não entendeu nada? Que quando eu abro um espaço mágico, um ponto riscado, né? Vamos supor que eu esteja trabalhando ali com a minha cabocla ou com a preta velha, vou atender uma pessoa ali que está super mal, como já aconteceu com a Suzy. Vou falar o nome porque todo mundo estava lá. Eu não me lembro quem era a cabocla, se era o Exu Caveira, não me lembro quem que era, que fez um ponto ali riscado, colocou ela dentro, acendeu as velas em volta e ela começou a estribuchar, né? Começou a se tremer, começou a... Tipo o quê? Não era ela exatamente que estava assim, era a entidade, não entidade. Era o obsessor, o demandador que estava ali com ela, porque ela está toda demandada até hoje, porque ela não continua o tratamento, então ela vai continuar carregando as demandas com ela. Entende, gente, como é que funciona o negócio? Na primeira vez que ela foi, ela saiu dali e passou uma semana maravilhosa. Parou de ir, não terminou o tratamento, porque não era para ir mais uma. O assistente, às vezes, ele tem que ir mais de uma vez na gira para fazer um tratamento, isso é um tratamento espiritual. E é sério, isso não é brincadeira. Quando ele não age dessa forma, sinto muito, sinto imenso, bênção e tchau, porque eu não vou correr atrás, por exemplo, de assistência para vir fazer tratamento. Quem é que está precisando de assistência? Então, é ela que tem que ir no local adequado para fazer os seus tratamentos. Então, seguindo lá, isso é o que chamamos de trânsito entre reinos. Mas o que eu quero dizer, que eu acabei não falando, é que ao desenhar no chão um ponto riscado religioso e colocar a pessoa dentro, eu já identifiquei ali a entidade que está comigo, que esta pessoa está com problema de demanda, está com obsessor ali com ela, está com egum. Então, quando eu vou fazer esse ponto riscado aí, eu tenho que fazer um ponto riscado de quê? Ligado a que orixás? Primeiro, para limpar ela, né? Então, eu posso chamar a linha de Nanã, de Obaluaê, de Ançã, eu posso desenhar coisas de Ogum para colocar direcionamento, né? Para ordenar, mas primeiro tem que tirar aquilo daí. Então, são várias linhas que eu posso trabalhar dentro de um ponto riscado, que eu tenha conhecimento. Não adianta eu chegar lá e sair rabiscando, né, que nem uma louca, sem saber o que está fazendo. Então, é importante saber isso. Para que você está fazendo, qual a intenção, para qual propósito. Isso é uma coisa que todo médium tem que aprender a saber, tá? Muito bem. Isso é o que chamamos entre trânsito entre reinos, dimensões e realidade. O médium de projeção pode fazer isso conscientemente. É o que também acontece na apometria, que acontece lá na fitoenergética que o Sérgio ensinou para a gente. Você não precisa estar com a erva ali, você vai lá no seu jardim mental, não é isso, Sérgio? E você plasma aquela erva. Então, essa projeção aí pode fazer isso conscientemente. O seu espírito deixa o corpo e vai para outras realidades. Você pode fazer também essa projeção de noite, dormindo. O espírito sai, viaja, enfim. Existem N coisas, e essas N coisas nós vamos aprender no curso, no estudo da apometria, tá? Vamos lá. Mas mesmo quando esse é o caso, do mesmo modo, todas as energias ainda fluem pelo médium. O médium é sempre o portal. Nós somos o portal, gente. É o mediador entre o ponto no aqui e no agora, com tudo aquilo que se evoca e invoca sob a intenção de manipular. Esqueça o corpo físico mediúnico e visualize isso como um portal por onde as energias fluem e obedecem aos comandos que lhes são dados. A apometria também trabalha com comandos. O estalar de dedos também é um comando, quando o caboclo está ali estalando o dedinho dele, né, limpando, fazendo alguma coisa assim com o assistente na gira. Então, olha quantas técnicas tem que é importante a gente saber, tá? É por isso também que existe aquela máxima de tudo que o médium, em exercício de sua mediunidade ativa e desdobra em função de algo, fica uma parcela a ele. Deu para entender?
Logo, aquele que gosta de atividades nocivas garante uma parcela disso em sua vida. Para quem faz o bem, acontece o mesmo. O que resta em sua vida é tudo aquilo ao que ele se dedicou. Ouvi muita gente dizer que o médium é o último a ser atendido e que só é ajudado no final da vida. Não é no final da gira, tá? É no final da vida. Ou seja, que ele só vai ser atendido pelas entidades no final da vida. Que tristeza isso. Não joguem suas frustrações no trabalho mediúnico, porque isso não é verdade. Todo esse trânsito de energias mostra o quanto o médium gratificado recebe também em si todo o bálsamo curativo do trabalho, normalmente sem nem perceber. Não há perda energética e nenhuma descompensação. Isso flui naturalmente e percorre a estrutura do médium. Agente atuante. O médium, de forma alguma, é apenas o aparelho mediúnico que se liga à tomada para funcionar. Ou seja, nós não somos um aparelho que a gente pega, liga na tomada e incorpora, né? Para a gente funcionar. E a partir daí é feito o que quiser com ele. Vamos ligar esse médium aqui, ele vai incorporar. Não, não é assim que funciona. Definitivamente não. Mircea Eliade é uma autora, é uma mulher que escreveu esse livro aí, em O Sentido da Religião, diz que médium é o cavalo selvagem que precisa ser domado. Nós temos consciência, sentimentos, racionalidade, e é justamente isso que exerce influência durante a manifestação dos espíritos. Portanto, não somos aparelhos. Esse é o gatilho da nossa reflexão nesse ponto. Quem é o médium durante o trabalho? Pergunta, né? Para refletir. Neste plano físico, vivemos outro tempo da mediunidade. A espiritualidade diz que é, de fato, uma nova era. Nas últimas décadas, houve uma mudança total do perfil dos médiuns reencarnantes. E estes já trazem uma mediunidade mais consciente. São indivíduos que sabem mais sobre o seu papel no exercício mediúnico, no mundo espiritual e no mundo terreno. Têm consciência sobre as relações que se encontram aqui. Vivemos um novo tempo, no qual a busca pelo autoconhecimento, pelo preparo mediúnico e pelos estudos da mediunidade estão cada vez mais naturais e impulsionadas. Esse é o ponto em que cada vez mais pessoas reconhecem que há uma parceria entre elas e a espiritualidade. Eis a ideia, mediunidade de parceria. O médium é ativo antes, durante e depois do exercício mediúnico. A manifestação espiritual não é a protagonista, não é só o ato principal, mas é o ponto ápice da comunhão da comunhão com a espiritualidade. Médiuns cada vez mais entendem que a Umbanda e a sua fé não se resumem à manifestação do espírito ou ao transe. O médium parceiro é aquele que sabe o seu papel e entende que quanto mais busca e se prepara, mais tem a oferecer. Ele está, então, apto a auxiliar e a se permitir. Isso não quer dizer que quem sabe mais ou estuda mais, quem trabalha melhor, né? Isso não quer dizer que quem sabe mais ou estuda mais trabalha melhor. Não é isso. Mas o fato é saber mais, o fato é que saber mais determina o tipo de trabalho e não necessariamente a qualidade do trabalho. Afinal, o que manda nesse sentido é o coração, a entrega e o amor depositado ali. Existem algumas... Deixa eu chegar mais para a minha cara aqui o negócio. Existem algumas... Espera aí. Não, com óculos não dá, não. Existem algumas coisas que não farão parte do trabalho por falta de conhecimento,
como, por exemplo, a montagem de um assentamento mais robusto para a esquerda. Apenas um tridente riscado no chão e uma vela em cima já bastam. Entendam que não há necessidade de um trabalho tão robusto, né? Você fazer uma oferenda para o Exu, um assentamento ali, sei lá, colocando um monte de coisas, um monte de elementos. Pode colocar? Pode, mas o que quer dizer que não é tão necessário assim? Você pode ir lá, fazer um tridente, colocar as velas, uma cachaçinha, um charuto, ou nem nada disso, e você está fazendo o seu ponto no chão riscado, tá? Saber mais não te faz melhor do que o outro, mas te possibilita atuar de formas diferentes. A espiritualidade te abre um leque de possibilidades, pois sabe que ali há o interesse em saber mais. Ou, podemos dizer, em se capacitar. Médium capacitado. Existe uma fala que diz que Deus não capacita, quer dizer, não, Deus não busca os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Isso é uma coisa que tem no Evangelho, um negócio desse. Eu li numa igreja, numa vez que eu fazia parte de um grupo lá. Eu li isso na parede, aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, porra, é verdade. Porque não quer dizer que é o perfeito, né? Mas ele nos propicia escolher também, colocando um leque de opções, para que nós queiramos nos capacitar para especificidade em trabalhos mediúnicos. Isso é de cada um, gente. É claro que nem todos vão querer se capacitar, nem todos vão querer sair do... Como é que eu vou te dizer? Sair do... Como é que fala quando a pessoa está estagnada, parada, que fica presinha ali no coisa? Não, a pessoa tem que se mexer, ela tem que querer. Se ela não quiser, nada vai acontecer. Não adianta. Você pode falar um discurso para o ser humano ali, falar um monte de coisa e a pessoa está cagando um balde para você, entrando aqui, saindo aqui, e ela vai continuar fazendo do jeito que ela quer. Sendo que o povo vai andando para frente e outro povo vai ficando para trás, né? Fazer o quê? Vamos lá. Então, cabe ao médium, durante o processo, escolher... Não, errei. Vamos lá. Para incapacitar, né? É possível, portanto, ampliar cada vez mais a forma como se trabalha, mas isso também implica em uma maior responsabilidade, que significa o quê? Quanto mais conhecimento, maior é a minha responsabilidade. Quanto mais consciência eu tenho de algo, mais responsabilidade eu tenho também, tá? Então, a espiritualidade não cobra daquele o que ele não tem para dar, para oferecer, assim como não propõe ao indivíduo algo que ele não tenha condições de realizar. Não é aquela coisinha que Deus só coloca no ombro aquilo que a gente pode levar, não é isso? Quem não tem capacidade de carregar, Deus deixa ir por aí, até a hora que achar que tem. A ideia... não, desculpa. Cabe ao médium, durante o processo, escolher como quer viver essas possibilidades. É preciso que se entenda que o médium é parceiro, o médium é sócio dos guias, porque dividem o trabalho espiritual. É uma parceria. A ideia de que tudo precisa ser validado pelo guia, prestem atenção, hein, nesse parágrafo que é importante. A ideia de que tudo precisa ser validado pelo guia cai por terra com essa explicação. O médium, indivíduo encarnado, é responsável pelo que for feito durante o atendimento, nas giras. Se existir um assédio espiritual, hein, gente? Durante o atendimento, não adianta dizer a loucura de que foi o guia, porque isso não tem menor cabimento. Foi porque o guia pediu, o guia falou. Não coloque as coisas nos guias, porque o médium tem consciência, ele sabe que é ele, e ele tem que assumir responsabilidade pelas coisas que ele faz e que ele fala. Obviamente, isso não acontece em um terreiro em que se vive a Umbanda.
e o que ela traz como valor. Mas existe, isso existe, incorporar, fazer coisas absurdas e depois colocá-las nas contas ou na conta das entidades. O guia só precisa ficar com os créditos daquilo que for o melhor. O que for ruim é responsabilidade do médium. Isso é muito sério. Acabou? A bibliografia, não. Então, juridicamente, é uma explicaçãozinha aí. Juridicamente, o espírito não existe. Juridicamente. Não há protetiva legal para a incorporação especificamente. Sendo assim, tenha muito cuidado com fantasia, com os exageros, com as extravagâncias anômalas e egóicas, porque perante a lei, quem responde é o indivíduo e não a entidade. Felizmente, na atualidade, já existem muitas pessoas sendo presas por condutas criminosas disfarçadas de transe mediúnico. Viu? E aí o livro é aquele que eu já falei para vocês, que eu já indiquei, que eu acho que é um livro ótimo para cada um de vocês terem, que é esse aí, Mediunidade na Umbanda. Ele explica de forma clara, simples, coesa, com sentido, coerente. E é um livro de consulta, gente. É um livro que a gente tem que estar sempre lendo. Serve até como livrinho de cabeceira, para a gente poder estar sempre relembrando essas coisas, né? Relembrando essas situações que nós somos passíveis de acontecer, passar por isso em algum momento da nossa vida. É isso, gente. Então, era pouquinha coisa hoje, nove folhinhas, né?